Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com o Mário Jorge Filho, que é presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Alagoas. E a gente vai estar tratando, sobretudo, sobre a questão do Hospital Veredas, né? Esse caso que se arrasta há anos com esses atrasos salariais consequentes, né, de muito tempo, e a falta de diálogo entre a direção do hospital e os trabalhadores de um modo geral. Bom dia, Mário Jorge, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos, principalmente a quem está aqui no estúdio, né? E a todos que estão nos ouvindo, em especial os companheiros, né, que estão lá na frente do Hospital Veredas, para mais um dia de greve hoje, no 15º dia, né? 15 dias de greve, e esperando que hoje a gente venha ter uma boa notícia para que venha cessar esse movimento. Mário, a gente tem acompanhado de perto essas questões dessa sequência, né, de atrasos salariais no Veredas, que não é de agora. Isso desde quando a nomenclatura do hospital era o Hospital do Açúcar, ou seja, a gente sabe que esse problema se arrasta há muito tempo, há muitos anos, e a sociedade, de um modo geral, principalmente as categorias ligadas à área da saúde, queria entender, queria compreender se há uma explicação lógica para esse tipo de atrasos salariais, para esse desrespeito constante para com os trabalhadores lá do hospital. Olha, a questão do Hospital do Açúcar, né, que o nome ficou tão desgastado, que ao longo dessas décadas mudou para Veredas, a fachada bonita, mas o dentro continua podre. Os mesmos problemas, né, de sempre. O mesmo problema. A administração sem compromisso nenhuma com os direitos dos trabalhadores, total falta de respeito, né? E o que acontece? Os recursos extra, como emendas parlamentares, vêm, mas não é priorizado, né? O pagamento do salário dos trabalhadores, os direitos dos trabalhadores, porque tem os encargos também, né? As dívidas trabalhistas também, que cresceram assustadoramente, né, em decorrência dos atrasos de salário. Terminou vários colegas também ajuizando rescisões indiretas de trabalho. E os acordos que foram feitos no judiciário, né, também não foram respeitados. Tá? Fora a discussão direito do trabalhador, tem também os fornecedores, né, que também judicializam. Outro grave problema. Exatamente. Compra, não paga, né, e termina a cobrança sendo judicializada e, obviamente, vem aí bloqueio de contas. E quando vem bloqueio de contas, o CNPJ, né, então, pega tudo que tiver na conta, se tiver. É verdade. O Mário Jorge, em relação ao diretor-presidente do Veredas, ao Edgar Antunes, qual a tratativa, qual o tipo de diálogo que o sindicato, os trabalhadores mantêm com esse cidadão? Porque a reportagem da Folha de Alagoas, do Jornal da Manhã, tem apurado que não há diálogo, não senta-se para conversar, para se tratar, João? Exato. Tipo, há um problema que está posto, que todo o estado de Alagoas conhece, da má gestão do Hospital Veredas. Como é esse tipo de tratativa entre o diretor-presidente do Veredas e os trabalhadores e os sindicatos das categorias ligadas à área da saúde? Olha, não existe diálogo. A bem da verdade, não existe. Né? Antes dos trabalhadores decretarem a greve, nós realizamos 2 atos públicos, exatamente chamando, advertindo o que poderia acontecer. Foi solicitado várias reuniões, nunca aconteceu. Nenhuma das reuniões, tá? E aconteceu a decretação de greve, estamos hoje 15 dias de greve, mas não tivemos em nenhum momento sentado com a direção do hospital, tá? Na última greve que nós tivemos, muito pelo contrário, o CNPJ, né, do SATEAL, do sindicato, 4 processos, né? Na época, o Cícero, que é hoje o superintendente do trabalho, por estar fazendo a cobertura, sim, né, me recordo, do movimento de greve, também ganhou 4 processos. Solicitado, né, pedido de bloqueio de bens, apreensão de telefones, de material da redação, como computadores, isso, uma total arbitrariedade. Então, quer dizer, é esse tipo de diálogo que o presidente do Hospital Veredas tem com os demais. Cessear o direito do trabalhador,
né, se manifestar, da imprensa fazer o seu papel na cobertura do que realmente está acontecendo. E tudo que foi divulgado na época, nos meios de comunicação, é o que está acontecendo hoje de novo. Atraso de salário, né, perseguições lá dentro do hospital, total falta de segurança para os trabalhadores e para os clientes ali do hospital. É um mundo de terreno ali. Sim, né, gigantesco ali. E que infelizmente não tem vigilância, né, não tem segurança nenhuma. Ainda tem essa questão dos trabalhadores eles não podem reivindicar, né? Porque tem medo das represálias. Quando eles vão, muitas vezes, conversar com a gente, eles não podem se identificar, não querem se identificar por esse medo mesmo, né? E aí, só para a gente entender um pouco mais, Mário Jorge, tem todas essas questões dos direitos trabalhistas, 13º salário, ainda de 2022. A gente traz isso com frequência aqui, quase todos os dias a gente traz alguma atualização do Veredas, na verdade é a atualização dos trabalhadores, né? E não do hospital. Então, esse 13º, muitos trabalhadores que não têm nem seus FGTS depositados em suas contas, às vezes eles não têm nem como sair, né, tentar fazer um acordo porque o hospital não demite, ou então demite, mas quando o trabalhador vai ver, ele não tem o fundo de garantia depositado. Então, nesse tempo, nesse período mínimo de diálogo que já teve algum ajuste, teve alguma atualização nesses pagamentos? Não. E o movimento, ele aconteceu exatamente por falta, né, do pagamento do 13º de 2022, que na época o hospital recebeu uma emenda parlamentar no montante de 17 milhões, e o argumento do hospital é que não poderia utilizar esses recursos para pagamento anterior à liberação dessa emenda parlamentar. Foi feito um parcelamento que ele não honrou, né? Aí vem os salários em atraso, estamos aí há 3 meses sem receber salário. O complemento do piso salarial da enfermagem, isso aqui é uma aberração, porque é um dinheiro que vem do Ministério da Saúde, é uma verba carimbada da enfermagem. Diretamente para essa finalidade, né? Exatamente. O hospital recebeu o dinheiro e não pagou a enfermagem, isso o auxiliar, o técnico, o enfermeiro, o parteiro, ele não pagou. E esses recursos ele não pode ser utilizado para outros fins, né? Mas, infelizmente, não chegou, né, na conta dos trabalhadores da enfermagem. Tá? O terço de férias também, os colegas saem de férias, mas não recebem o terço de férias, aí termina gerando o adoecimento mental e por aí os trabalhadores trabalhando atormentados. Mário Jorge, a gente teve informação na semana passada, no qual o próprio hospital se manifestou, dizendo que a situação se encontrava desta forma devido a um calote do município, que tinha alguns milhões em atraso, ou seja, mas para além dessa questão do atraso do município de Maceió, existem problemas pretéritos, né, que se arrastam há muitos anos, ou seja, há essa tentativa de desculpa, dizendo que um atraso, né, de um recurso seria a motivação desses atrasos junto aos trabalhadores. Como é que você vê esse tipo de fala, esse tipo de posicionamento da gestão em relação a esse atraso do município? Essa é a motivação real do não pagamento dos trabalhadores ou é a má administração, de fato, desses recursos como um todo? Olha, é a questão da má administração mesmo. Porque os recursos hoje que está no Diário Oficial, a liberação de 14 milhões 200 de fração, está certo, isso é emenda parlamentar. Assim como tem outras emendas parlamentares, na totalidade aí de 29 milhões. Né, 29 milhões. São recursos extra produção do hospital. Então não justifica. E não é a primeira leva de recursos que venham. Anualmente, os parlamentares canalizam emendas parlamentares para o hospital. O que está faltando realmente é competência na administração. Compromisso, tá certo, com o que eles estão administrando, que não está tendo. Né? Maria Clara. Mário Jorge, com a greve, né, apenas 30% dos serviços do hospital estão mantidos. Como os trabalhadores têm lidado com a pressão de manter esses atendimentos enquanto enfrentam a falta de pagamento, né, porque a gente sabe que existe uma alta demanda de pacientes? Olha, os trabalhadores eles estão assumindo aí no mínimo 30%, vamos registrar, no mínimo 30%, tá? Agora, também está acontecendo muito remanejamento. O colega chega no setor, o outro setor ele está precisando, porque aumenta a demanda, aí realmente a gente desloca, a gerência do setor desloca esse pessoal. Mesmo angustiados, né, eles estão fazendo essa cobertura de setores no remanejamento.
Agora, também não estão deixando de participar do movimento. Por quê? Porque a gente faz uma escala de revezamento. A cada 2 ou a cada 3 horas sobe uma equipe, desce outra equipe. Tá? E a concentração está se dando de 8 às 16 horas, ali em frente ao hospital. Depois todo mundo recua e aí fica se fazendo o revezamento lá mesmo entre eles. Mas os pacientes não estão deixando de ser atendidos. É importante reforçar, então, né, que tem uma organização, existe uma coordenação, não é um movimento aleatório, né, Mário Jorge? Não, existe a coordenação, sim, do movimento de greve, composto pelos sindicatos auxiliares técnicos, enfermagem, comigo, né, o sindicato de radiologia, o sindicato dos empregados de estabelecimento de serviço de saúde, o de laboratório também. Então, são 4 instituições representativas dos trabalhadores que estão no comando. É importante que todos esses setores realmente eles estejam envolvidos, porque é para o benefício de todo mundo. A gente também, a reportagem da Folha de Alagoas e do Jornal da Manhã, recebeu uma denúncia de que pessoas estão sendo contratadas para repor esse quantitativo ali no dia a dia, estão sendo contratadas por diária, outras pessoas de fora. Então, é como se o hospital ele tivesse essa possibilidade de contratar outras pessoas para que não fixem esse pessoal trabalhando, ao passo que não atende às demandas, né, às solicitações dos trabalhadores que estão em greve. Exato, isso aconteceu, sim. Logo no início do movimento de greve, o setor de hemodiálise, ele contratou cooperativas pagando o início de R$80 a diária, depois subiu para 150. Quando começamos a denunciar, então ele afastou parte desses contratados e começou a ofertar esses valores para os próprios trabalhadores da hemodiálise. Né? Então isso daí foi uma tática que o hospital buscou e a gente questionou. Se não tem dinheiro para pagar trabalhador, ou seja, não como tem salário, mas podia receber por fora, né? Assim, mais uma precarização do trabalho, Exatamente. Mais um absurdo cometido pela gestão, pela má gestão do Hospital Veredas aqui no estado de Alagoas. Mário Jorge, uma coisa que também chama muita atenção, que a gente recebe questionamentos diários dos trabalhadores e de pessoas da sociedade como um todo, é a questão dos órgãos de controle, os órgãos de fiscalização, por exemplo, Ministério Público do Trabalho. Qual o posicionamento do Ministério Público do Trabalho, que acompanha esse caso durante anos? Qual o posicionamento, qual o enfrentamento que tem feito diante de todo esse caos que está instaurado no Hospital Veredas? Olha, todos os órgãos foram notificados. Né? O Ministério Público do Trabalho, nós demandamos, pedimos uma audiência. Né? O Tribunal do Trabalho também é conhecedor, porque o nosso jurídico esteve conversando com determinados desembarcadores. Agora, o que me chama a atenção é o silêncio do Tribunal de Contas. Né? Os recursos que vêm ali para o hospital, ele é público. Sim. Ele é público. E aí, como é que fica isso? Os recursos vêm, não tem prestação de contas? Né? O atraso que o município teve para liberar esses 14 milhões e outros, tá certo? Foi em decorrência da falta de documentação que o hospital estava devendo do ano anterior. Né? Então, quer dizer, não existe fiscalização nisso? Não seria o momento de ter uma intervenção dentro da instituição? É muito estranho o silêncio. E nós estamos na via pública cobrando isso dos órgãos fiscalizadores. Até quando isso vai continuar? É os trabalhadores prejudicados, né? E é a população que precisa do atendimento daquela instituição. É verdade. Nós temos relatos gravíssimos de pessoas que disseram que já perderam apartamento financiado, casa financiada, deixou o seu carro de pagar, busca e apreensão, pessoas que dizem que não tem o que comer. Casos de depressão, né, João? Pessoas que não têm como ir até o hospital e ao trabalho, porque não tem a sua condução de ônibus, não tem como, enfim, se locomover para chegar até o ambiente de trabalho. Ou seja, são relatos gravíssimos, ou seja, é uma desumanidade que impera no Hospital Veredas, que é comandado pelo senhor Edgar Antunes. Esse cidadão segue em silêncio e trata aquele hospital como se fosse uma coisa privada, como se fosse uma entidade privada de maus tratos aos trabalhadores alagoanos. Que isso fique claro. A gente já trouxe aqui o Mário Jorge, está trazendo no dia de hoje. Estão convidados os outros presidentes de outros sindicatos, de outras categorias, para também expor essa situação aqui no Jornal da Manhã, para expor isso na Folha de Alagoas, porque é uma imoralidade, é um desrespeito, é uma ilegalidade o que vem acontecendo anos após ano no Hospital Açúcar no Hospital Veredas aqui na capital alagoana. Mário Jorge, quero agradecer demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã. Quero deixar um convite público para que você esteja aqui em outras
oportunidades em defesa da categoria da área da saúde, seja no Hospital Veredas, seja em relação ao Estado, seja em relação ao município. Aqui é uma tribuna livre, o Jornal da Manhã, e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Em nome dos trabalhadores, funcionários ali do Hospital Veredas, nós queremos agradecer o espaço, a cobertura que vocês têm proporcionado, levando a verdade para toda a sociedade alagoana, porque não o Brasil, né? Levando essa realidade. Porque o que os trabalhadores estão colocando na via pública é um pedido de socorro das autoridades, dos órgãos de fiscalização, que deu o Ministério Público Estadual, né? Que existe a pasta de fiscalizar as filantropias. Silêncio, por quê? Os recursos que vão para lá são recurso público, é parte dos impostos que nós pagamos, né? E o silêncio, ele existe. E os trabalhadores estão passando necessidade. Os trabalhadores, tem trabalhador que não ficou em situação de rua porque o outro trabalhador foi solidário, mas nós temos essa realidade lá, tá? Então, a gente chama a atenção, mais uma vez queremos agradecer todo o espaço e nos colocamos à disposição. Mário Jorge Filho, é a gente que agradece aqui do Jornal da Manhã, da reportagem da Folha de Alagoas, pela atenção de sempre em estar trazendo as informações precisas do que acontece lá no Hospital Veredas. Obrigado a minhas companheiras de bancada, Natália Barros, Maria Clara Gomes, nosso querido Claudio Stone na técnica, nosso querido Mailson Franklin, sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro, nosso Robson nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até quinta-feira. Não, até o sextou. Nossa, sextou, até o sextou. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Um abraço, Até obrigado, amanhã. Tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.